Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou então neste vídeo resolver uma questão que toca então em equações com funções compostas. Bem, este foi um exercício que retirei da ficha de um amigo meu, o professor José Carlos da Silva Pereira, ao qual agradeço a disponibilidade que mostrou para me permitir a realização nos meus vídeos de alguns exercícios que ele tem na ficha de preparação que ele fez para o teste intermédio. Vou deixar então o link para vocês acederem ao site do professor José Pereira e poderem descarregar exatamente a ficha para o vosso computador. Vou deixar então o link na descrição do vídeo. Recomendo vivamente a visita ao site do professor José Carlos, porque sem dúvida, na minha opinião, é aquele site que tem os recursos mais interessantes relativamente ao secundário, 11º e 12º. Tem mesmo problemas, alguns dizem que são muito difíceis, na minha opinião são muito interessantes. São profundos, tocam em pontos essenciais que para vós são estritamente fundamentais para ficarem muito bem preparados para o que possa aparecer no teste intermédio. Dito isto, vou então resolver a questão. Peço desculpa, estou um pouco constipado, posso tossir durante o vídeo, daí pedir já desculpas por isso. A questão número 5 consiste no seguinte: considera as funções f, h e g, tais que f tem domínio r exceto menos 1 e 1, e é definida por f de x igual a 1 sobre x quadrado menos 1. G tem então domínio r e é definida por g de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x. A função h tem domínio 0 a mais infinito, incluindo 0, e o gráfico encontra-se parcialmente representado nesta figura. Questão 5.5 determina o conjunto de solução da equação h após f em x. Antes de mais, convém, obviamente, percebermos o que é uma função composta, para vermos como é que vamos resolver esta equação. Para fazer essa abordagem, eu recorro, normalmente, para uma interpretação da composta através de um diagrama de setas. Repara que h após f quer dizer a fazer a função h depois de fazer a função f. Então, quer dizer, a função f existe primeiro. E há de ter aqui os seus objetos que há de transformar nas suas imagens, que serão f de x. A função h, né, porque é h depois da f, quer dizer, a função h vai pegar então nas imagens da função f, vai assumi-las como sendo os seus objetos e há de dar também uma imagem, onde essa imagem será h de f de x. Ou seja, os objetos de h, né, o x, em vez de ser aqui h de x, quer dizer, estes x de h vão ser dados pelas imagens de f. Isto é que é uma função composta. Então, quer dizer, como é que a gente resolve uma equação deste tipo? h após f em x igual a 0, isto é equivalente a eu ter que h de f de x, isto é exatamente igual a 0. Então, quer dizer, eu obtive aqui uma imagem 0. Na função h, a imagem 0, né? Olhando aqui, quer dizer, os zeros de h são 2. É quando x é 1 e quando x é 3. Ou seja, então aqui os objetos cuja imagem era 0, havia de ser este 1 e este 3. Quer dizer, se a função h pegar aqui no objeto 1, vai dar 0. Se pegar aqui no objeto 3, também vai dar 0. E agora reparem no seguinte, quer dizer, como os objetos de h são exatamente as imagens de f, então quer dizer, eu para resolver esta equação, este f de x terá que ser igual a 1, ou então este f de x terá que ser igual a 3. Quer dizer, eu penso que me fiz entender. Quer dizer, aqui as imagens de h, os zeros de h, né? Os zeros de h, são dados por dois objetos, que é o 1 e que é o 3, são os zeros de h. Como a função composta, na função composta, a função h pega aqui nas imagens de f de x para dar os seus objetos, então isto quer me dizer que para resolver esta equação, né, para isto ser verdade, quer dizer que o f de x terá que ser igual a 1 ou f de x terá que ser igual a 3. A resolução destas equações vão passar por estas duas condições. Vou então pegar aqui na função f de x e vou igualar a 1. Quer dizer, eu vou passar aqui. Tenho aqui f de x igual a 1 ou f de x igual a 3. f de x igual a 1 será exatamente eu pegar em 1 sobre x quadrado menos 1 e igualar a 1. Ou então 1 sobre x quadrado menos 1 e igualar a 3. Quer dizer, como é que a gente resolve uma equação
deste tipo. Quer dizer, eu aqui podia fazer o seguinte. Atenção que temos aqui, quer dizer, eu esqueci-me aqui no princípio, não me deveria ter esquecido disso. Porque eu tenho que ter aqui o domínio, né? Para depois saber que valores é que onde ser considerados. Mas então agora vamos fazer o seguinte, quer dizer, vou resolver as equações e depois farei o domínio para tentar ver quais das soluções são válidas ou não. Quer dizer, como é que eu podia resolver aqui esta equação? Quer dizer, eu podia reduzir tudo ao mesmo denominador, né? E então aqui multiplicar por x ao quadrado menos 1. Então isto seria equivalente a eu ter 1 sobre x quadrado menos 1 igual aqui a x quadrado menos 1 sobre x quadrado menos 1 também. Quer dizer, eu aqui posso então remover, cancelar os denominadores. Ficaria então aqui exatamente com o seguinte. Quer dizer, aqui podia passar este menos 1 para o primeiro membro e daria 2. 2 igual a x quadrado. Resolvendo esta equação, quer dizer, quando é que x ao quadrado é igual a 2? Quer dizer, o x daria mais ou menos a raiz de 2. Então tem aqui duas soluções. Teria aqui x igual à raiz de 2 ou x igual a menos a raiz de 2. Quer dizer, já tenho aqui duas soluções. Agora vou resolver esta segunda condição. Farei exatamente a mesma ideia, quer dizer, vou reduzir aqui ao mesmo denominador, multiplicando então por x ao quadrado menos 1. Ficaria com a seguinte equivalência, quer dizer, aqui havia de ficar 1, já vou eliminar os denominadores, ficaria aqui 1 exatamente igual, vou dizer, eu aqui ao multiplicar tenho que aplicar a propriedade distributiva. Então ficaria x ao quadrado vezes 3, o que dá exatamente 3x ao quadrado, menos 1 vezes 3, o que me dá exatamente menos 3. E vou resolver esta equação em ordem a x. Seria então equivalente, quer dizer, menos 3 passa para o primeiro membro e fica positivo. Teria então 3x igual 3x quadrado igual o 3 a 3 mais 1, que daria 4. Quer dizer, ficaria então aqui com x ao quadrado igual a 4 terços. Né? Agora o 3 passa a dividir, dividindo tudo por 3. O que seria ainda equivalente a ter x igual a mais ou menos a raiz de 4 terços. Podia aqui ainda simplificar em duas. Quer dizer, a raiz do quociente, a raiz de 4 terços há de ser igual. A raiz de um quociente é o quociente das raízes. Seria a raiz de 4 sobre a raiz de 3. O que daria aqui 2 sobre a raiz de 3. O que se ainda quisesse ainda podia racionalizar. Multiplicando e dividindo por a raiz de 3. O que daria exatamente 2 raiz de 3 sobre 13. Então terei aqui uma equação que é x igual a mais, né, 2 raiz de 3 sobre 3, ou então x igual a menos 2 raiz de 3 sobre 13. Quer dizer, tenho então aqui 4 soluções. Vamos ver se estas 4 soluções, né, raiz de 2, menos raiz de 2, 2 raiz de 3 sobre 13, menos 2 raiz de 3 sobre 13. Vamos ver se estas 4 soluções são válidas atendendo ao domínio. Quer dizer, eu teria então que fazer aqui o domínio desta função composta, h após f em x. Vou fazer aqui o domínio de h após f. Deixem-me só confirmar, mas penso que é mesmo h após f. Tudo bem. Então, o domínio de h após f é dado então pelos valores x pertencentes a r, tal que, quer dizer, eu já falei nisto num vídeo. Reparem aqui nesta ideia do diagrama de setas. O domínio da composta, quer dizer, se tudo começa em f, o x tem que pertencer ao domínio de f. E não só, quer dizer, depois o f de x terá que pertencer ao domínio de h. Isto é que é o domínio de uma função composta. Então, o x pertence ao domínio de f e f de x, visto que a função h, os seus x, né, os seus objetos, são dados pelas imagens de f de x terá que pertencer ao domínio de h. Então, o meu domínio seria x pertence ao domínio de f e f de x terá que pertencer ao domínio de h. Bem, resolvia isto, quer dizer, o x pertence ao domínio de f. Ao domínio de f, ok. Bem, o domínio de f, mas o domínio de f é exatamente R, né? Aqui o domínio de f. O que é que não pode aqui acontecer em f? Domínio de f. X pertence a R, tal que, quer dizer, o que está em denominador tem que ser diferente de 0.
Então teria aqui x ao quadrado diferente de 1, x diferente de mais ou menos 1, porque seria mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Então este domínio daria-me r, exceto menos 1 e 1. Tudo bem, nenhuma das minhas soluções é menos 1 ou 1. Agora, f de x a pertencer ao domínio de h. Então teria aqui exatamente f de x pertencer ao domínio de h. Então teria que ver aqui f de x teria que ser, o domínio de h é de 0 a mais infinito, f de x maior ou igual que 0. Eu teria que resolver aqui esta inequação, onde 1, quer dizer 1 sobre x ao quadrado menos 1 é maior ou igual que 0. Tudo bem, podia fazer aqui uma tabela de sinais, assim muito rápido, quer dizer, meter assim aqui 1, meter aqui x ao quadrado menos 1, quer dizer, aqui vou trabalhar o quociente. Viria então aqui de menos infinito até mais infinito. E agora vou ter em atenção no seguinte, quer dizer, isto 1 é uma função constante, este 1 é sempre positivo, sempre. X ao quadrado menos 1, quer dizer, é uma função quadrática, e é uma função quadrática que tem dois zeros, tem zeros em 1 e tem zeros em menos 1. A concavidade, visto que o A é 1, quer dizer, voltada para cima. Então ela terá aqui zeros em menos 1 e em 1. Então eu coloco aqui menos 1, quer dizer, coloco aqui também, dou um espaço e vou colocar 1. Esta é uma função que é positiva, quer dizer, o 1 é sempre positivo, é uma função constante. A função quadrática, ela é positiva até aqui ao primeiro zero, entre os dois zeros ela é negativa e depois é positiva. Então aqui é 0, ela é positiva até este primeiro zero e é negativa entre os zeros e depois é positiva. O quociente aqui há de dar positivo, aqui há de dar não definido, quer dizer, porque estou a dividir por zero. Aqui há de me dar mais com menos, quer dizer, vai dar menos. Aqui volta a não ser definida porque é uma divisão por zero. E depois aqui é positiva. Então, quer dizer, este domínio será dado aqui por esta, terá que ser aqui positiva. Né? Aqui o conjunto de solução seria exatamente o intervalo de menos infinito até menos 1, em menos 1 aberto. Quer dizer, depois reunião, ela volta a ser positiva de 1 aberto até mais infinito. Então, quer dizer, a interseção entre estes dois domínios, este era R7 menos 1 e 1, quer dizer, menos 1 e 1 já não está a ser considerado aqui, então o domínio seria exatamente este. Seria de menos infinito até menos 1, tudo aberto, reunião com 1 até mais infinito, aberto. Este é então o domínio da composta. Quer dizer, agora vou observar onde é que estão as minhas soluções. Se estão dentro ou fora deste domínio. Quer dizer, o meu domínio seria de menos infinito a menos 1, menos infinito até menos 1, e depois de 1 a mais infinito, de 1 até mais infinito, aqui aberto. Este é o domínio da minha função composta. As soluções terão que cair aqui dentro do domínio, obviamente. E as minhas soluções são estas 4. Raiz de 2, raiz de 2, quer dizer, as soluções são estas 4. Raiz de 2, outra solução menos a raiz de 2. Depois eu tenho também 2 raiz de 3 sobre a dividir por 3. Quer dizer, e tenho menos 2 raiz de 3 sobre 3. Isto estaria, é só ver aqui, quer dizer, tenho aqui uma terceira solução, 2 raiz de 3 sobre 3. Quer dizer, e tenho aqui uma quarta solução que é menos 2 raiz de 3 sobre 3. Quer dizer, raiz de 2 é 1, qualquer coisa. Esta raiz de 2 está aqui dentro. Está dentro do domínio. Assim como menos raiz de 2 cá de dar menos 1, qualquer coisa. Agora, o 2 raiz de 3 sobre 2. Pensando um pouco no valor que isto toma, quer dizer, eu aqui teria o seguinte. Raiz 3 é 1, qualquer coisa. Então eu teria 2 vezes isso, teria 2 raiz de 3 a dividir por 3. Isto vai dar um bocadinho mais que 1. Quer dizer, eu aqui não tenho máquina, mas podem confirmar nas vossas máquinas, mas eu penso que está claramente dentro. Acho que dá 1, qualquer coisa.
Raiz 3 é mesmo 1, quer dizer, a raiz 3 é 5 quase 2. A raiz 3 é mais ou menos 1,7, quer dizer, 2 vezes 1,7 dava 3,4, que a dividir por 3 dava mais do que 1. Penso que está claramente dentro, mas é uma questão de confirmar. Teria então aqui esta solução. Não sei se vem antes de raiz 2 ou não. Quer dizer, não sei se vem antes da raiz 2. Penso que até a raiz 2 é mais ou menos 1,4, quer dizer, acho que vem antes. Que esta aqui dá pouco mais do que 1. Acho que vem mesmo antes. Este acho que aparece aqui mesmo antes da raiz 2. Quer dizer, teria então assim aqui. Peço desculpa, mas não tendo máquina, quer dizer, ter um bocado a noção destes valores. Vocês aí com máquina têm uma melhor noção. Teria 2 raiz 3 sobre 2 e menos 2 raiz 3 sobre 2, obviamente também cai aqui dentro. Quer dizer, então consideraremos todas as soluções. Todas as soluções pertencem ao domínio. Esta pertence, esta pertence, esta pertence, esta pertence. Sendo assim, então o meu conjunto de solução seria dado pelas três condições. Menos raiz 2, menos 2 raiz 3 sobre 3, depois 2 raiz 3 sobre 3 e depois finalmente a raiz 2. Ok, tenho então aqui o conjunto de solução e esta é a minha proposta de resolução para este exercício com as equações com a função composta. Quer dizer, eu devia ter feito o domínio inicialmente, mas não há problema eu ter feito no fim, quer dizer, achei as soluções e depois tentei validá-las se elas estavam ou não dentro do domínio. Fica então aqui a minha sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos.